Hoje vamos falar de sólidos geométricos. É o quê? Hoje vamos falar de sólidos geométricos. É o quê? E aí vamos começar a nossa aula aqui. O que foi? Eu não entendi o que ele falou. Não é essa a matéria? Sim. É sim. Eu utilizei essas figuras quando a gente falou de retas. Utilizei. Mas da mesma forma, gente, em que a multiplicação é um desenrolar do desenvolvimento, do entendimento de soma 2 mais 2, lembra? Foca no fácil. As figuras geométricas, sólidos geométricos, têm a ver com reta também. Eu vou tentar provar para vocês. Vou tentar não, eu vou conseguir. Porque aqui a gente fala em matemática. Entender matemática de uma forma diferente. Para que a gente possa entender melhor o jogo, jogar melhor o jogo e ser igual ao meu glorioso Santos, bicampeão mundial. Reparem nessa figura. Que ideia que essa figura dá a vocês? Parece que é uma explosão, não é? Percebem? Parece que tem lá, saindo do fundo do papel, né, uma série de sólidos se projetando para frente. Notem essa linha pontilhada azul que eu introduzi aqui no desenho. Correto? Se você parar para pensar e puder, e o diretor colocar essa figura aí bem bacana na sua tela, você vai ver que todas as linhas aqui, inclusive essa linha pontilhada, saem do mesmo ponto. Ok? E aí você fecha um quadrado menor aqui, um quadrado maior, dá a ideia de do menor estar mais fundo e do maior estar mais para frente. Ok? Vamos para um outro exemplo. Olha que desenho aqui de quem está aprendendo a fazer perspectiva, é isso que se chama. O que é que tem a ver com o desenho anterior? Tudo a ver. Podem notar que aqui no ponto, no meio desse desenho, saem todas as linhas, ó. Isso que dá a ideia desse volume, entenderam? Volume, que é o que nós vamos estudar hoje. Então, a gente usa esses conceitos de matemática, de geometria, para profissões no futuro, como, por exemplo, você fazer projetos de casa, usando retas aqui para desenhar uma garagem, né, uma área de lazer, uma cozinha, para desenhar mesas e cadeiras, são figuras geométricas. Conseguem perceber as figuras geométricas que tem aqui? É isso que a gente usa, por exemplo, profissionalmente, ok? Bom, voltamos aqui a um velho conceito. Abscissas e ordenadas. Eu já vou começar a chamar de abscissas e ordenadas. Eixo X ou eixo Y. Quem deu nome na matemática para as coisas realmente é uma pessoa que podia ter facilitado a vida da gente, né? Abscissas e ordenadas. São duas palavras que você não usa ou usa muito raramente em qualquer outra situação, só na matemática. Certo? Mas fica essa orientação. O eixo X é chamado de abscissa, o eixo Y de ordenada. Por que, professor, você voltou com isso? Eu sou teimoso. O que é isso aqui? É uma semi-reta, né? Partindo aqui do zero. Entenderam isso? Professor, óbvio que entendemos. Então vamos mudar de assunto. O que é isso aqui? É uma bailarina de hóquei no gelo fazendo um giro, estão percebendo? Fazendo um giro sobre si mesma. O que isso tem a ver com a figura que o senhor mostrou anteriormente? Vamos ver. Vamos supor então que a gente tem aquela semi-reta em que a gente dê um giro nela. Acompanhe. Olha a mágica. Ok? Começou a aparecer aí, diretor. No fundo aqui, a formação de uma imagem. Né? Bingo! Isso aqui é chamado de cone, que nada mais é matematicamente do que o desenvolvimento do uso de uma reta girando em torno de um eixo. Entenderam? Aonde é que eu vou usar isso, professor? Aonde?
O senhor fica aí com essas teorias, é até bonitinho, eu até entendi esse negócio de girar aí. Mas aonde eu vou usar? Esse conceito, ele é usado no desenvolvimento de figuras geométricas diferentes. Por exemplo, uma esfera, que é um volume, que é uma bola de gude, né? Ou não o giro em torno do eixo, mas a localização no eixo XY é usada para desenhar uma caixa. Ou até um cone invertido. E daí, professor? Mas eu vou usar isso como? Conhece essa figura aqui? O que te parece ser? Tem gente que conhece. Isso aqui é uma impressora 3D. Ok? Não é uma impressora de uma folha de papel em que desenha ali um texto, que imprime um texto, certo? Ela imprime um volume. Como é que ela faz isso? Aqui ela está imprimindo cones. Como é que ela faz isso? É a partir de uma equação matemática que está lá dentro do computador e acaba gerando orientação para que haja o desenvolvimento dessa figura aqui e acabe virando um cone. Já existem casas no mundo fabricadas com imensas impressoras que imprimem uma casa, literalmente, a partir de um programa que contém uma equação de reta, por exemplo. É uma aplicação prática. Entenderam? Então, é assim que você acaba entendendo, eu imagino, o desenvolvimento de volume de uma figura geométrica volumosa. Né? São chamados de poliedros esses aqui, ó, formados apenas por superfície plana. Esse quadradinho aqui, né, esse cidadão pontudinho aqui. Quando não é apenas formado por superfície plana, é chamado de não poliedro. Poliedro, muitas faces. Devia ser muitas faces planas. Mas se você procurar aí no Google, você vai achar essa definição. Muitas faces. E eu fiz isso. Eu ficava em dúvida. Porque num cilindro, nós temos muitas faces, mas é face plana, entendeu? Então, poliedros, muitas faces planas, formam um poliedro. Quando tem uma outra figura, como no cone, como nesse cilindro, como nessa esfera, é chamado de não poliedro. Ok? Isso aqui até dá para entender. Poliedro é um nome bacaninha. Poli, muitos, edros, faces. Ainda em relação à nomenclatura, nós temos aqui vértice, aresta e face. Só para entender, eu tenho duas figuras aqui para identificar esses elementos. Face é essa parte amarela, tranquilo. Aresta é a quina da mesa, vocês entenderam? E vértice é a ponta da agulha. Ok? Então, face, essa parte verde mais escura. Aresta é a quina aqui, é onde faz a quina. E o vértice são os cantos. Ok? São conceitos que são usados para conversar matematicamente, inclusive no sentido profissional, para que a gente defina produtos, como eu já mostrei ali, a impressão de um cone, naquela impressora tridimensional, ou até também numa fabricação de uma caixa. Se eu mostrar isso aqui para vocês, dessa forma, falar, professor, não estou entendendo, isso aqui vai formar uma caixa depois? Sim. Da próxima vez que você for no mercado, ou traga uma caixa, ou você peça uma caixa lá no mercado, chega em casa e desmonta para você ver. Você vai chegar numa situação mais ou menos parecida com essa aqui. E quando você montar, vai chegar numa situação parecida com essa aqui. Professor, não entendi esse desenho aí. Então, o professor aqui, preocupado com isso, deu uma coloridinha aqui, certo? Então, nós temos aqui a parte marrom mais claro aqui, a parte marrom mais escura, essas duas abinhas aqui, estão vendo? Então, na hora que você começar a fechar essa figura, eu vou deixar essa figura aqui, diretor, tem que deixar para a pessoa tentar visualizar isso, né? Então, quando você vai fechando aqui, ó, vai formando a caixa e vai sobrando as abinhas. Observe as cores que o seu querido professor deixou aqui para você melhorar este entendimento. Então, dessa forma, a gente tem outras situações
O cubo, esse é o nome dessa figura geométrica. Se você for fazer uma caixa dele, por exemplo, esse vai ser o formato dos vincos e do corte para você formar um cubo. Isso aqui é meio complicado de entender. Talvez o cilindro seja mais fácil, não é? Você tem aqui em cima essas duas partes redondas e do lado essa parte que é um retângulo. A hora que você fechar tudo, forma um cilindro. Da mesma forma, pirâmide resulta nessa figura aqui, pirâmide do Egito, uma figura clássica, graças a Deus, né? E aqui prisma é um nome novo, que é um elemento geométrico que tem este formato, é chamado de prisma, e se você for fazer uma caixa em forma de prisma, se você pensar bem, vai entender que o resultado dos vincos e dos cortes é este aqui. Então a matemática nos ajuda muito. A matemática está presente no nosso dia a dia. O que a gente às vezes não sabe é a nomenclatura, que eu já disse para vocês, que às vezes dificulta o entendimento. Prisma, poliedro, vértice, aresta, são conceitos. Então não é que você não sabe matemática, ela é instintiva, está dentro de você. O que você precisa aprender é dar nome a essas situações. Para quê? Para você conversar com outro projetista, por exemplo, de caixa, e falar, olha, eu estou mandando uma pirâmide, então, na face da pirâmide, você faz isso, faz aquilo. Entenderam? Matemática só ajuda a gente. Matemática, magemática, é matemática diferente para você. É